por que eu demorei tanto para fazer o teste de gravidez, como é que foi a descoberta, gravamos ou não gravamos as nossas reações. E pronto, conversa de amiga, tá? Lida aí como uma conversa de amiga. E é isso, sabe? Que Deus abençoe essa vida na sua formação até o seu nascimento e que ao nascer, ele nasça de novo. Vamos lá. Vem a pergunta que eu recebi muito. Vocês gravaram a reação? Estou vendo um solzinho essa manhã. Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, aproximar um pouquinho aqui a câmera. Bom, como vocês viram aí no título, né, e no título, na capa, seja onde for, chegou o momento, então, de contar por que eu demorei tanto para fazer o teste de gravidez. Como foi que a gente descobriu? Como foi que eu descobri a gravidez? E eu já tinha gravado esse vídeo, gente, foi um dos primeiros que eu gravei, inclusive eu acho que eu falei no primeiro Vlogmas que amanhã eu vou contar como foi que a gente descobriu. E aí chegou no vídeo seguinte, não estava lá essa informação. E aí eu recebi muitas perguntas, né, no privado, você não ia contar? Acho que até mesmo nos comentários do próprio vídeo, eu também cheguei a responder sobre isso, porque eu expliquei que eu gravei, de fato eu gravei, eu cheguei a contar, mas na hora que eu fui editar, eu não me senti à vontade, naquele momento, de publicar sobre isso, sabe? Então, assim, vocês têm acompanhado, vocês que estão aqui acompanhando o Vlogmas, especialmente, que desde o começo eu falei, né? É um Vlogmas e um diário da gravidez, vocês têm acompanhado o meu emocional mesmo nessa fase, que é o primeiro trimestre da gravidez, então a minha situação hormonal e emocional, e a forma como eu tô me sentindo, e os enjoos e tal. Então, de fato, naquele momento, eu acho que eu não tava pronta pra, emocionalmente mesmo, pra falar sobre isso. Não que tenha nada demais, mas eu até falei com vocês no primeiro vídeo, né, e eu reforço aqui. Lembre-se que você não é obrigada a acompanhar conteúdo de pessoas que você não gosta, que você não se identifica, que você não fique acompanhando pessoas, vendo vídeo, sabe, assim, consumindo conteúdo de gente que você tá fazendo isso, sabe, até com uma maldade no coração. Isso de fato se acerta você e Deus, mas eu quero até repetir isso aqui de novo, que não faça isso com você, não faça isso com a outra pessoa, sabe? Não se desgaste dessa forma. Mas, por outro lado, eu tenho visto aqui comigo, né, através do Vlogmas, eu vi muito, 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 muito amor e muito carinho de outras mulheres. Eu acho que eu tenho comentado com o Diego que nunca antes, em nada do que eu passei, em nenhuma das minhas tristezas, nem nenhuma das coisas que Deus me deu de coisas boas, eu nunca tinha visto aqui na internet, e olha, abrindo aspas e aspas, né? E olha que eu sinto que eu tenho uma comunidade, né? Um grupo de mulheres que me acompanham nas redes sociais, de mulheres cristãs que são muito amorosas, que são muito presentes, mas eu nunca tinha visto tanto assim a união entre as mulheres quanto quando eu contei que estava grávida, quando eu comecei a compartilhar como eu estava me sentindo emocionalmente, com os enjoos. Eu nunca senti tanto um cuidado e um carinho tão palpável, sabe? Tanto aqui, mas também no privado, lá no Instagram, com dicas, com orações e assim, não sei, uma coisa muito mais presente, sabe? Eu acho que por uma questão de empatia mesmo,
porque essa fase emocionalmente, acho que principalmente emocionalmente, né? Tanto com a alegria, quanto com os medos, quanto com, enfim, tudo que você tá passando com o seu corpo, com as perspectivas mesmo, né? Tudo que tá acontecendo e que vai acontecer, eu percebi, então, de vocês, mulheres, uma atenção que eu não tinha nunca experimentado antes. Então foi não que eu não que eu não tivesse atenção, não que eu não tivesse amor, nunca, mas só apenas tô dizendo que é diferente, assim, a gente pode falar mais sobre isso em outro momento. É um tipo de empatia diferente, só isso. Não é que eu não tinha nada disso. Tem alguns dias que eu já tô planejando assim, o Vlogmas tá chegando no final, é também um diário de gravidez, e eu ainda não falei sobre como, né? Eu tô aí compartilhando como tem sido meus dias. Ontem, quem viu o Vlogmas, eu contei que já tinha 4 dias que eu não tava me sentindo mais mal, né? De enjoos e tudo mais. Então, assim, eu tenho compartilhado com vocês tudo isso, mas eu ainda não tinha compartilhado sobre aquele momento ali, como foi, né? Como foi que... por que eu demorei tanto para fazer o teste de gravidez? Como é que foi a descoberta? Gravamos ou não gravamos as nossas reações? E eu quero conversar sobre tudo isso com vocês agora. E bom, quis até fazer isso logo hoje de manhã, porque já tomei meu café, já tomei meu banho, já fiz as coisas da manhã e eu quero já entrar nesse assunto. Em primeiro lugar, gente, eu quero dizer pra você que ainda não viu o Vlogmas 14, que seria legal você assistir esse Vlogmas antes de assistir esse daqui. Lá eu conto sobre a minha endometriose. Na verdade, eu comecei aquele Vlogmas, eu comecei contando até bem antes. Eu comecei contando pra vocês sobre meu ovário policístico na adolescência, sobre tomar anticoncepcional e sobre minha endometriose, sobre meus sintomas, sobre essa parte, né? Sobre em que pé eu estava quando eu descobri a gravidez, né? Quando eu engravidei. Então, seria legal você assistir lá. Eu não vou me repetir nas coisas que eu falei lá, tá? Mas seria legal você assistir lá porque complementa. Uma coisa complementa a outra e quem sabe até não te ajuda ou ajuda você a estar atenta caso algumas amigas suas tenham aqueles sintomas que pra mim, tanto os médicos falavam, né, não são tão comuns pra endometriose. Gente, tem um esquilo ali que ele tá fazendo uma estripulia, que eu levei até um susto, achei que ele ia cair na árvore aqui da frente. Mas é o seguinte, gente, o que aconteceu? Quando a gente... eu falei lá no vídeo, né, que a minha endometriose, ela tinha, então, aquele sintoma específico, mas ela não tinha outros sintomas, que foi, inclusive, o que dificultou um pouco, demorou um pouco de eu descobrir que era endometriose, porque não tinha sintomas, assim, muito característicos, comuns. Deixa eu ajeitar bem melhor a luz agora. Então... Uma coisa, por exemplo, uma coisa muito chave que não aconteceu comigo de sintoma da endometriose é que eu não tinha mudanças no meu ciclo menstrual. Meu ciclo menstrual era muito certinho mesmo, assim, ou era 29 dias ou era 30, ou era 29 ou era 30, ou era 29 ou era 30. Isso assim, por anos. Quanto a isso, eu não tinha problema, sabe, de diferença nisso. Vai rolar uns barulhos aí, porque as crianças aqui do lado estão ali, mas eu vou continuar, gente, porque o momento é agora. Então eu não tinha essas alterações. Quando a gente chegou aqui, né, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em julho, a gente tava aqui, teve toda a alteração de horário, né? Foram 4 horas, até brincava com vocês, continuo brincando, que eu tô sempre adiantada de vocês, né? Então aqui, agora tá com 1 hora a menos, então eu tô 3 horas na frente de vocês. Na frente de vocês, né? Então agora, por exemplo, são
9h47 aqui, são 6h47 aí. Então, quando a gente chegou aqui, teve isso, né? Teve essa mudança de horário, a gente chegou aqui, inclusive, se você ver o primeiro vídeo que tá aqui no bloco de descrição, que a gente explica o que a gente veio fazer aqui, a gente chegou e entrou na biblioteca. A gente chegou, ficou um dia aqui dentro da casa arrumando algumas coisas, arrumando mala e tal, mas nesse mesmo dia que a gente chegou, a gente foi à biblioteca, já arrumamos também a nossa mesa lá, minha mesa, a mesa do Diego. Então a gente não teve férias, a gente chegou aqui entrando direto para começar a trabalhar o Diego no material dele, no livro dele, e eu no meu livro, e foi assim, a gente não teve férias. A gente tirava um dia do final de semana, um sábado, um domingo, às vezes, assim, uma vez por mês, para ir ali a Londres, né, para passear, para sair um pouco daqui, mas foi muito pouco até, mas a gente não veio aqui para passear. Então a gente chegou aqui já e entrou na biblioteca e já começou a trabalhar, e com toda essa pressão, né, porque foi uma pressão, e eu falei para vocês num vídeo que foi a coisa mais difícil que eu fiz, isso desde o começo, desde 2020, quando eu comecei a escrever esse livro. Eu acho que eu já contei isso pra vocês lá no Instagram. Eu comecei a escrever o projeto do livro, conversava com o meu pastor sobre o livro, ele me ajudou também na construção do planejamento do projeto. Comecei a escrever o livro de fato, né? Eu tava trabalhando e aí eu tirava final de semana, algumas horas durante a semana pra escrever também, tipo assim, de pouquinho em pouquinho, mas chegou um momento que eu abria pra escrever e eu começava a chorar. E foi naquele momento que eu travei, ali pra 2021, eu dei uma travada com a escrita do livro, eu chorava, não conseguia abrir pra escrever sem começar a chorar. Então, enfim, a gente ainda vai conversar especificamente sobre a questão do livro, sobre o livro em si, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Isso e outras coisas me deixaram muito estressada quando eu cheguei aqui. Assim, eu tava... E aí aconteceu que quem tava no Instagram acompanhando, eu comecei a ter muita dor nas costas. Muita dor nas costas, de chorar. A dor maior do que eu senti quando eu descobri a endometriose. Então, assim, eu já tinha chegado aqui, eu já tava com essa dor em Anápolis, já tava com essa dor em São Paulo antes de vir pra cá. Cheguei aqui já com dor, tanto que quando eu cheguei aqui, o pessoal do Sindale me emprestou aquela mesa que levanta, então também quem acompanha o Instagram viu, aquela mesa que fica em pé para eu trabalhar em pé. Então essa dor, ela já tava um pouquinho mais intensa, essa dor da endometriose, então veja o vídeo lá. Mas ela ficou muito intensa ali para final de julho, agosto, muito intensa. E aí eu até acabei gravando um vídeo pra vocês, desabafando lá pedi a oração pra vocês, falei pra vocês sobre um dia que eu orei sobre essa dor, quanto essa dor, eu tava sentindo ela a noite toda, tal, enfim. Quem viu, viu. Então, assim, foi um período ali, final de julho, agosto, setembro, que eu estava muito... tava muito intenso pra mim, emocionalmente, sabe? Emocionalmente, com essas dores, seja essas dores tendo aumentado por consequência disso, ou seja, essas dores, o meu emocional ter ficado daquele jeito também por causa das dores, mas o fato era isso, eu tava com muita dor da endometriose e eu tava muito intensa, assim, muito... ela não tava nem grávida, né? Mas tava muito intensa, assim, emocionalmente. E aí, o que aconteceu? Em julho, né, e eu até aproveito para dizer para vocês que eu uso um aplicativo chamado Flow. Não sei se vocês conhecem, é esse aqui, ó, o Flow. Deixa eu abrir de novo, para vocês verem a carinha dele de novo, tá? Esse aqui. Ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. Eu sempre usei a versão gratuita dele, eu paguei por um ano dele assim que eu descobri a gravidez para ter mais detalhes, né?
Mas eu uso esse aplicativo. E eu sempre falei com vocês, gente, desculpa se vai ficar meio confuso porque eu não fiz nenhum roteiro, tá? Tô tentando contar pra vocês as coisas e pronto, conversa de amiga, tá? Lida aí como uma conversa de amiga. Eu sempre falei com vocês lá no Instagram, principalmente no Melhores Amigas, que faz tempo que eu não abro pra entrar, mas no Melhores Amigas eu só aparecia pra falar de TPM. Vocês lembram? Quem tá no Melhores Amigas? Diz aí. Eu só aparecia pra falar de TPM. E eu sempre falava pra vocês que é muito importante a mulher ter controle do seu ciclo menstrual. E esses aplicativos, não só o Flow, eu sei que tem outros, eu uso o Flow, mas eles são excelentes pra você saber em que pé você tá. Então eu sempre aparecia na TPM e falava pra vocês, nossa gente, porque minhas TPM sempre foram muito intensas, tanto de raiva quanto de tristeza, né, essa coisa misturada. E eu sempre dizia pra vocês assim, gente, tem que acompanhar, porque senão você não pode tomar decisões na sua TPM. E se você tem um aplicativo, se você tem um controle, seja na sua agenda, o que for, você vai ver, você vai abrir assim e falar assim, ah, olha só, eu estou na TPM, é por isso que eu estou assim. Então segura um pouquinho a onda, porque pode ser que essas emoções que eu tô sentindo, que você tá sentindo aí, não sejam assim tão importantes, sabe? Porque minha vida inteira, várias vezes eu quase tomando decisões assim catastróficas pra depois eu me arrepender completamente, porque tipo assim, passou, sabe? Aquele sentimento tava intenso demais naquele momento da TPM, mas ele não era isso, eu não tava tão chateada assim. Foi a TPM que intensificou aquilo. E isso é real, né? Essas alterações hormonais são reais, gente mais, gente menos. E eu tô dizendo isso por quê? Então eu tinha esse acompanhamento, eu tenho histórico no meu negócio, no meu aplicativo, todo certinho, 29 e 30 dias, 29 e 30 dias, 29 e 30 dias. Não passava disso. E aí, teve um mês em que, foi julho, enfim, esses detalhes não importam pra vocês, como eu falei no vídeo da endometriose, eu não tô aqui pra dar um dossiê da minha saúde, né? Não é esse o caso. Mas foi mesmo em julho. Foi em julho que o meu ciclo, em vez de 30 dias, normal, 29 ou 30 dias, ele foi a 39 dias. 39 dias. Nisso, foi a 39 dias, eu associei naquele... Tipo assim, a gente nem cogitou que eu pudesse estar grávida porque eu tava com muita dor. E eu pensei... Meu primeiro pensamento foi a endometriose deu uma piorada. E provavelmente agora eu tô começando a ter esses outros sintomas que são comuns da endometriose. Então, deu os 39 dias, depois veio o meu período. E ok, né? Falei, beleza, foi a primeira vez que eu tive um atraso desse tipo, né? Eu nunca tive atraso nem de 3 dias. E aí, quando foi no outro ciclo, no ciclo seguinte, que seria de agosto, ele atrasou ainda mais. E aí eu tive um ciclo de 41 dias. 41 dias. Nisso, que eu tive esse ciclo de 41 dias, também a gente não fez teste, né? A gente ficou assim, será? E aí, mais uma vez, veio de novo com 41 dias. E nisso eu entrei em contato com a minha ginecologista, marquei uma reunião com ela, uma consulta com ela online. Inclusive, eu tava na rua nesse dia, quando o Franklin Ferreira veio aqui, a esposa dele, eu fui para um cafezinho e fiz essa reunião com ela, chorei horrores com ela, maravilhoso, assim, porque eu chorei horrores, na verdade, porque ela perguntou como é que eu estava emocionalmente. E aí, eu tô ficando emocionada, mas calma, segura, porque não vem ao caso. Mas isso foi antes de eu ir pra Recife, tá, gente? Que eu fui a Recife dar palestra lá na igreja presbiteriana para solteiros, lembra? Vamos chegar lá. E aí, conversando com ela, sim, poderia ser, sim, sintomas da endometriose que pode ter aumentado, tido novos focos, mas também ela falou que poderia sim ser o emocional, a mudança,
né, a mudança de horário, você dorme, né, passa a dormir agora com 4 horas de diferença. Todas essas coisas, ela falou que acontece sim, que é comum o estresse mesmo, o estresse causar essas alterações no ciclo, mas ela me passou, claro, exames que eu não poderia fazer aqui, não tinha como eu fazer aqui. Então, eu tive essa reunião com ela e eu ia alguns dias depois para Recife, para essa palestra, e eu ia tentar fazer esses exames lá. Enfim, eu não consegui fazer esses exames lá, tá? Fui com a Paloma, a gente foi em 2 lugares para tentar fazer, mas estava muito cheio e eu não tinha tempo para ficar lá um dia inteiro esperando para tentar fazer os exames. Então, não fiz, e aí conversei com a minha ginecologista e falei, não, beleza, quando eu voltar pro Brasil, a gente faz de novo todo um check-up para ver em que pé estamos, né, como é que tá essa situação aí. Enfim, e eu lembro que nessa conversa com a minha ginecologista, ela perguntou assim, se a gente tava tentando engravidar e que ela queria me passar algumas coisas para eu tomar, como ácido fólico, né, antecipadamente. Mas eu nem cheguei a fazer nada, nem cheguei a tomar nada antecipadamente, a fazer nenhum tratamento antecipadamente. Aí fui para o Brasil, dei a palestra lá, e aí veio o próximo ciclo, e o próximo ciclo veio certinho, 30 dias. Aí eu falei, ah, beleza, então era isso mesmo, né, era estresse, aconteceu, né, pode estar tendo alguma alteração hormonal, e pronto, e quando eu voltar pro Brasil, a gente vai fazer todos os exames e vai trabalhar aí para resolver, para tratar e para poder engravidar certinho, certo? E foi aí que no próximo ciclo, chegamos. Foi aí que no próximo ciclo começou a atrasar de novo e para mim, o meu pensamento foi tipo, de novo, tá acontecendo de novo, né? Então, assim, foram aqueles 2 ciclos, teve esse atraso e agora tá acontecendo de novo. E é isso. E aí passou. Ele deu 39 dias como primeiro atraso, deu 41 dias como primeiro atraso e chegou a 45 dias do ciclo. 45 dias. Vocês têm noção? Do ciclo. E aí, eu lembro que... E assim, eu e Diego, a gente tava orando, né, constantemente quanto a isso, falando com o Senhor. E aí, mas assim, a gente não, nem ele, nem eu, estávamos cogitando a hipótese ainda, né, nem com uma semana de atraso, a gente não tava conversando sobre fazer o teste. E aí, quando deu 45 dias, eu já tinha entregue meu livro, já tinha divulgado para vocês que eu tinha entregue meu livro, tudo mais. E aí eu entrei em contato com uma amiga minha, a Gabriele Meir, que ela, eu não tenho muita certeza se ela tá terminando a residência em ginecologia, não sei exatamente como é que é, mas ela gosta muito dessa área, né, da medicina que ela faz. E aí eu resolvi mandar uma mensagem para ela, porque eu não queria criar expectativa em ninguém, né? Em nenhuma outra amiga minha. Enfim, senti vontade de mandar mensagem para ela. E aí eu mandei mensagem para ela, tô até com a mensagem aberta aqui. E eu mandei assim, amiga, posso te contar uma coisa que ninguém sabe? Eu preciso abrir com alguém e se eu estiver certa, eu não quero abrir com pessoas mais próximas antes de ter certeza. Aí ela, pode falar. Aí eu mandei um print da imagem do Flow, né, com os dias de atraso e escrevi assim, você acha que já é hora de fazer um teste? Aí ela botou um monte de olhinho assim e botou, sim! Aí... Enfim, aí a gente conversou, eu falei pra ela, né, que nunca atrasa, tal, mas contei dos outros atrasos, enfim. Aí a gente continuou conversando. E aí, nesse dia que eu falei com ela, eu e o Diego, a gente já tínhamos que ir ao centro, e aí a gente, vamos comprar o teste. E aí, gente, é engraçado, né, porque, gente, como
O Diego, ele já tava falando assim, um pouquinho desde antes, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida. E eu tava assim, o meu pensamento, né, a pessoa de pequena fé, era assim, como eu já tinha tido esses outros atrasos, pelas conversas que eu já tinha tido com a minha ginecologista e com outras ginecologistas anteriormente, eu fiquei assim, né, meio que, não acho que eu esteja grávida, eu acho que eu tô tendo de novo mais algum atraso, que houve alguma piora do meu quadro de endometriose, e beleza. E tanto que a gente foi comprar o teste, em vez da gente comprar eu insisti da gente comprar uma caixinha com dois, que né, no desconto valeria mais a pena, mas também porque eu ficava pensando assim, falei pra ele, né, falei, porque aí, né, não dando nada agora, a gente já fica com um aqui pra gente continuar, né, tentando e fazendo, já tendo esse teste, que é o melhor teste, né, que tem aqui, pelo menos, que esse teste que eu mostrei pra vocês na foto, que dá, né, ele dá escrito certinho, ele dá escrito se você tá ou não, e dá semanas, inclusive, ele é bem preciso. E aí eu falei, vamos levar, porque a gente depois continua fazendo. E, além disso, quando a gente tava voltando aqui pra casa, a gente ainda foi passar na casa do Cleiton e da Joyce antes, acho que a gente lanchou com eles, acho que foi. Então, assim, a gente não tava assim, vamos pra casa pra fazer o teste, não sei o quê. E eu voltei falando assim pro Diego, falei, olha, amor, que legal, é o nosso primeiro teste mesmo, que a gente vai fazer um primeiro teste de gravidez. Então, pra mim era isso, era um primeiro teste de gravidez. E aí a gente foi, depois a gente voltou, e eu ainda fiquei pensando assim, falei até com a Meir, né, falei, não é melhor fazer de manhã, com a primeira urina do dia, tal. Ela não, pode fazer agora. E a gente leu também na descrição do teste que podia fazer a qualquer momento. Mas o teste dizia que para precisão de data era melhor fazer com o primeiro da manhã. Mas a gente chegou, tal, aí voltamos da casa do Cleiton e da Joyce e fomos fazer o teste. Aí, vamos lá. Vem a pergunta que eu recebi muito. Vocês gravaram a reação? Não. Não gravamos nossa reação. Mesmo que eu estivesse muito certa, assim, muito desconfiada de que eu estava grávida, eu não teria gravado a nossa reação. Nunca passou pela minha cabeça, quando eu pensava sobre isso, sobre como é que... Quando eu pensava assim, que eu poderia fazer surpresa pro Diego, porque nunca foi uma opção, né? Eu descobri que nunca seria uma opção. Mas quando eu pensei assim, um dia que eu estiver grávida, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma surpresa pro Diego e tal. Eu não pensava em gravar, já não pensava em gravar. Pensava na possibilidade de fazer uma surpresa pra ele, mas não pensava em gravar. Nem assim, pra gente ter gravado. Então... não gravamos e não critico quem faça de forma... Isso não é o fato de eu não fazer não fazer sentido pra mim e pra ele. Não quer dizer que eu acho que você divulgar tem algum problema, gente. Muito pelo contrário, eu acho lindo, me emociono junto. Mas eu nunca senti que fazia sentido pra mim e pro Diego. Nunca senti. Sério, de verdade. Não foi nenhuma furada, assim, de planejamento, porque antes de fazer o teste, eu ainda pensei, eu falei assim, será que eu coloco a câmera pra gravar? Aí eu, não vou fazer isso. Então, isso mesmo que eu tivesse certeza que eu tava grávida, tá? Então, o que aconteceu ali no momento do teste é algo que vai ficar pra mim e pro Diego. E eu nunca vou esquecer, ele nunca vai esquecer como é que foi aquele momento pra gente, sabe? E nem que eu tentasse descrever seria nem perto, seria possível descrever, sabe? Não seria possível descrever. E eu gosto disso, eu gosto dessa sensação. Eu gosto de lembrar da reação do Diego, eu gosto de lembrar da minha reação, eu gosto de lembrar do rostinho dele, eu gosto de lembrar das coisas que ele falou, eu gosto de lembrar do que a gente chorou de imediato ali, abraçados. Então, assim, eu não sei, é isso, sabe?
sonhei com gravar aquele momento. Nunca sonhei em ter aquilo num vídeo pessoal, né? De cada um. E é mesmo de cada um, porque, por exemplo, minha mãe tem outras expectativas e ideias sobre isso, enfim, vai de cada um, né? Mas pra mim e pro Diego é aquilo, né? Tanto que também a primeira ultrassom que a gente fez, não gravamos, nem pensamos em gravar. Também é a mesma coisa, eu sempre vou lembrar da reação do Diego, ele sempre vai lembrar da minha reação. E a gente conversa sobre isso, e é uma coisa minha e dele, sabe? Não é nossa, não queremos compartilhar com ninguém, ou é exatamente isso, né? Mas é um momento nosso, sabe? Então, assim, foi assim que nós descobrimos a gravidez, fazendo um teste, voltando cantando, voltando pra casa, dizendo pra ele, amor, é só o nosso primeiro teste, tá? Tipo assim, tentando acalmar as expectativas, né? E esse primeiro teste que a gente fez foi o teste que deu positivo, né? E deu positivo e deu escrito lá mais de 3 semanas. Se eu não me engano, o teste não dá nem a possibilidade de dar mais do que isso. Então, quando a gente descobriu a gravidez, a gente tava com 7 semanas. Entendeu? Então, tava bem... né, que aí a gente eu imediatamente entrei em contato com a minha ginecologista e conversamos, ela já tinha feito a datação ali, né, já tinha dito, ó, então você tá com 7 semanas, quando eu falei com ela, ou foi 6? Talvez 6, talvez 7, porque aí logo, uns dias depois eu já fui daqui, no médico aqui, e aí, enfim, aconteceram outras coisas que eu conto pra vocês num próximo vídeo, do porquê que eu fiz a ultrassom, que não é feita aqui antes de 12 semanas. A ultrassom aqui não é feita antes de 12 semanas. Apesar da minha médica ter pedido para que fosse feita uma com 7 semanas, aqui não é feita. Por que que eu fiz e ainda fiz 2? Eu fiz uma com 7 e fiz outra com... um pouquinho mais à frente, né? Por que que foi assim aqui? Por que que eu fiz, né? Sendo que não era aqui. Então depois eu conto isso pra vocês em outro momento. Mas essa primeira ultrassom foi um presente mesmo. As duas foram, né? Mas foi um presente de Deus para que a gente visse nosso bebezinho e visse ali o coraçãozinho batendo e ficasse realmente impressionados com a maravilha, né, do que Deus faz, gente, de uma vida sendo formada dentro de um ser humano. E eu lembro até que a primeira coisa que eu senti quando a gente saiu da primeira ultrassom, com 7 semanas, eu senti um peso tão grande assim, só de imediato, sabe? Na hora da ultrassom foi outra coisa que eu senti, porque era ali aquela vidinha com o coração batendo, mas quando eu saí, eu sei que aqui é autorizado retirar com semanas à frente disso, né? Até. E aí eu fiquei tão triste eu falei, gente, mas como assim? Com 7 semanas eu vi um bebezinho com o coração batendo ali. Batendo. Como que alguém pode defender ceifar uma vida ali com o coração batendo, sabe? Mesmo, enfim, isso vai ser assunto para um próximo vlog, mas porque eu quero também falar com vocês sobre algumas coisas que foram acontecendo depois, que me fizeram pensar bastante sobre isso que eu tô falando aqui no final. Algumas perguntas que eu recebi, alguns comentários, e isso vai ficar para outro momento, até porque eu acho que esse vídeo, só nessa parte já tá dando 30 minutos, mas foi isso, gente, foi assim que nós descobrimos a nossa gravidez, o nosso filhinho, a nossa filhinha, e, bom, compartilhar isso com vocês. Eu não vou continuar o Vlogmas hoje, tipo, com outros assuntos,
Mais tarde a gente vai ao cinema e eu vou, acho que incluir isso no Vlogmas de amanhã, se necessário. Mas o de hoje eu vou deixar só com esse assunto mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber, né, um pouquinho de como é que foi, por que eu demorei tanto para fazer esse teste. E Deus é impressionante, gente. Deus faz tudo no tempo dele, Deus faz tudo soberanamente, é Ele que decide, é Ele que dá a vida, tá tudo nas mãos dele. E a gente tem que confiar, né? A gente tem que confiar. Nosso Deus é bom. Pra mim, é milagre de Deus, realmente. E toda a vida é milagre de Deus. Eu falei com vocês, acho que no primeiro vlog, mas toda vida é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Você ter nascido é um milagre de Deus. Até por tudo que a gente vê. Independente da condição, gente. Que, não, minha mãe engravidou super fácil. Teve não sei quantos filhos, né? Todos esses filhos, os 7 filhos da sua avó, os 10 filhos da sua bisavó, todos eles são um milagre. Porque é Deus. Sabe, a formação de Deus. Então não importa quanto tempo você demorou para engravidar, tudo isso toda vida é um milagre de Deus. Até porque são tantas coisas, né? Tantas coisas. Enfim, nós somos muito gratos a Deus por essa bênção que Ele nos deu. Pedimos que vocês continuem orando, né, pela gestação, pela formação do bebezinho, até o final. Temos meses aí ainda, muitas coisas para passar, e nós temos orado diariamente, de manhã e de noite, o tempo inteiro por essa criança, e pedido orações. E eu peço orações para vocês, sabe? Se vocês lembrarem, se vocês durante o dia, que seja um minutinho, sabe? E ora para que Deus abençoe essa vida, para que Ele cuide da formação dessa vida, que vá tudo bem com a saúde do bebê, com a minha saúde também, porque, né, são 2 vidas aqui juntas, e pelo meu emocional também, claro, mas também teve um amigo nosso, que inclusive foi a primeira pessoa que orou pelo nosso bebê quando a gente já estava grávida, quando eu já estava grávida e não sabia. A gente estava jantando juntos e ele, sempre oramos juntos, e ele orou no final pelo nosso bebê. E eu já estava grávida, mas não sabia que estava grávida. E aí a gente estava juntos aqui outro dia de novo, e quando ele estava orando pelo nosso bebê, assim, eu já tinha orado algumas vezes nesse sentido, mas depois que ele orou isso, que eu vou falar pra vocês, a gente ora agora o tempo inteiro dessa mesma forma, né? O Christopher Ash estava aqui com a gente, e aí a gente estava orando uns pelos outros, e ele fez uma oração que foi, marcou muito, achou muito bonito, que foi que o Senhor cuidasse dessa vida, da formação dela até o seu nascimento, e que após o seu nascimento, que essa criança nasça de novo, sabe? Isso me marcou muito. Dessa forma, né? Claro, eu já venho orando pela conversão do meu filho ou da minha filha, já venho orando para que seja uma flechinha nas mãos do Senhor, já venho orando pela vida espiritual desse bebê, mas é tão significativo, e é isso, sabe? Que Deus abençoe essa vida na sua formação até o seu nascimento, e que ao nascer, ele nasça de novo, né? Que ele nasça de novo. Que seja depois de vir essa criatura ao mundo, que Deus o chame, que o Espírito Santo venha e que ele seja uma nova criatura, que ele nasça de novo. Isso pra gente é tão importante quanto que essa criança nasça com saúde, sabe? Então, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito algum sentido pra você, para muito além de saber
especificamente sobre como foi que a gente descobriu. Nós louvamos a Deus por essa vida, nós louvamos a Deus por esse milagre de Deus e que você louve ao Senhor também, né? Toda a honra, toda a glória a Ele, porque é só dele mesmo, tá? Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e um grande abraço e até o próximo vídeo.